Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica. Apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar de uma terapia inovadora, que é a terapia vibracional, onde eu uso equipamentos para te trazer um equilíbrio eletromagnético, uma delas, e a outra é para te ajudar a equilibrar o seu nível de estresse através de respiração. Então, vamos lá. Esse equipamento, ele trabalha através do nosso corpo elétrico. Apesar de não vermos esse corpo, todos nós somos compostos por trilhões de células. E as células possuem uma condução elétrica. E exatamente por possuir essa condução elétrica, que é o que o equipamento faz. A gente conecta os sensores na cabeça, nos pulsos, nos tornozelos. E através desse circuito fechado, ele faz uma leitura desse campo elétrico. Então, ele consegue ver exatamente aonde estão esses desequilíbrios. Se é no campo emocional, se é no campo físico, se é no campo mental, se é no nível emocional. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer um trabalho de correção. Como é que funciona isso? O computador, ele faz essa leitura. E a partir da leitura, a gente reenvia uma outra frequência para você, uma frequência onde você acaba ficando mais tranquilo, se sentindo menos ansioso, melhora a qualidade de sono, muitas vezes alivia a dor, acalma. Então, é muito tranquilo. É uma sensação relaxante. Muitas pessoas dormem, normalmente nunca na primeira sessão, porque a curiosidade não deixa, né? A gente fica conversando e tal. Mas normalmente é uma sessão muito gostosa de se fazer. As pessoas gostam muito. A sensação de bem-estar no final da sessão é muito boa. Às vezes, até porque a gente fica conversando, a pessoa não identifica muito isso. Mas quando sai do consultório, tem muitos relatos disso, que se sente bem, fica mais tranquila, fica mais relaxada. Então, assim, essa primeira sessão eu faço com esse equipamento, onde ele vai me nortear o tratamento. Tipo, o que seria melhor para você, quantas sessões você precisa. E quando a gente trabalha, né, e partindo muito do meu conhecimento, quando a gente trabalha com a pessoa, a gente sabe que a pessoa é o todo. Não dá pra gente fragmentar uma parte de você. Então, você hoje é só problema emocional. O problema emocional gera uma tensão fisiológica que normalmente diminui a tua resistência imunológica e acaba dando algum problema lá na frente, ou às vezes até uma gripe, fica mais vulnerável à infecção, vírus, bactérias, isso devido ao estresse. Na medida em que a gente vai tratando você sente uma mudança como um todo. E você vai perceber também que nós temos padrões. Esses padrões fazem com que a gente funcione de uma determinada forma. Muitas vezes a gente até trata o problema, resolve, só que se a gente não muda esse padrão, ou pelo menos não toma consciência desse padrão, o que acontece? Lá na frente você volta a repetir determinadas formas de agir. Por quê? Porque isso está internalizado em você. Né? Na medida em que está internalizado e você não tem consciência, a gente só repete. Então, vamos imaginar que você tenha uma postura de ser vitimizada, né? Uma postura onde você sofre muito, a vida é muito difícil, as pessoas te criticam muito. E sempre tem uma coisa de que com você é tudo muito difícil. Então, é um padrão de funcionar, né? Lógico que ninguém quer isso, é óbvio. Mas quando você tem essa maneira, né, de funcionar, de agir, de interagir com as pessoas, sem perceber, quando você vê, você está no lugar de vítima de novo. E dependendo da pessoa que você está se relacionando, se é, por exemplo, uma postura profissional, quando você é vítima, você não se apropria das tuas capacidades de mudança. Então, eu sou uma pobre coitada que a empresa está me sacaneando, que a empresa está fazendo com que eu trabalhe mais, com que o meu chefe pegue no meu pé. Ou seja, quando eu fico nessa posição de vítima, eu não tenho força suficiente para analisar a situação
com uma lente mais aberta, né? Então, eu tô falando de uma lente estreita. Na medida em que você consegue se apropriar disso, você amplia a sua lente. E aí você consegue perceber as suas posturas, o que que eu faço que faz com que as pessoas me tratem desta forma. E na medida em que eu tomo essa consciência, eu tenho a possibilidade de mudar. Se eu não tenho consciência, eu não mudo. Eu só vou repetindo esses padrões. Então, pessoal, é muito interessante, é um trabalho muito amplo, vocês vão ver que não só melhora no aspecto que vocês estão procurando, como no todo. É um objetivo onde você se aproprie desse conhecimento e que você realmente possa fazer mudanças concretas na sua vida. A gente fala que tem mudanças superficiais e tem mudanças mais profundas. Como é que a gente distingue isso? Quando a mudança é superficial, é algo que a gente faz diferente, mas esquece e depois volta a fazer no velho padrão, né? Muitas vezes não são situações que a gente tenha que fazer mudanças internas profundas, que exijam da gente. Eu costumo brincar com os meus clientes que, assim, quem tá bem não vai aparecer lá para bater um papo comigo, óbvio, né? Então, quando ocorre situações que realmente geram muita angústia, geram muita ansiedade, muita tensão, às vezes traumas, às vezes situações que você não vê saída. Nesses momentos, são momentos em que se você conseguir realmente se apropriar disso tudo e fazer uma mudança radical na tua vida, você muda. Você muda teu padrão, você muda tua forma de agir, a tua maneira de perceber. Óbvio que você não vai mudar tudo, porque tem as nossas características de personalidade, que isso não ajuda, né? Assim, você funciona daquela forma, mas quando você consegue ampliar isso, você melhora o teu funcionamento. Ou seja, fica mais equilibrado, fica mais tranquilo, fica mais coerente, né? Se coloca mais no lugar do outro, fica menos vítima da situação e se apropria mais da solução do problema, porque quando a gente é vítima, a gente não tem a solução na mão, a solução está na mão do outro. E se está na mão do outro, você acaba não tendo saída, então você se submete. E quando a gente se submete, vem junto um sentimento de impotência muito grande, como se eu não pudesse fazer nada por mim, nada pela minha situação. E aí, é assim, né? Esse é o melhor jeito da gente funcionar ou não? Ou é aquele jeito de que você se apropria do que você tem que fazer e segue em frente? Pode até não dar certo o que você está planejando, mas você está tentando, você está agindo, você está fazendo diferente. Bom, pessoal, queria contar para vocês o seguinte. Eu estou aqui toda segunda às 10h30 da manhã, Rádio Mundial, FM 95.7 ou AM 660. Então, é muito legal. Quem quiser acompanhar o programa, sintonize aí na FM 95.7 ou AM 660, toda segunda, 10h30. Então, pessoal, seguinte, quando eu trabalho com esse tipo de terapia, a gente melhora o quê? Né? O que a gente trabalha objetivamente? A gente pode trabalhar no campo físico, então, processos alérgicos, sensibilidades alérgicas, pode trabalhar dor, né, questões fisiológicas. Ele identifica, por exemplo, toxicidade, sistema imunológico se está baixo. Ele consegue trabalhar especificamente, como um todo, órgão, até beleza, mas não é muito minha praia, né? Mas, tipo assim, dá para trabalhar anti-envelhecimento, dá para trabalhar várias coisas com esse equipamento no campo físico. Quando a gente fala do campo emocional, aí é geral. Ele vai me dar informações sobre emoções que estão mais guardadas, mais conflitivas, mais restritas em relação a você. Às vezes você tem até consciência, às vezes você não tem consciência. Se eu vou trabalhar no campo energético, a gente consegue avaliar a aura, a gente consegue fazer uma terapia de karma, de vidas passadas, tudo quanticamente, tá? Então, assim, você vai se concentrar em alguns pontos que a gente vai trabalhar e o próprio equipamento vai buscando essas informações. Além disso, a gente trabalha no campo mental as possibilidades de travas que você tem e muitas vezes algumas informações que também você até sabe ou não, né? Às vezes quando você fala, tem isso. E aí você acaba fazendo o link com o que você está passando e a gente também consegue equilibrar. Fora isso, gente, tem
uma gama de terapias que eu agrego junto ao equipamento. Por quê? Porque o equipamento ele vai me dando informações, e na medida em que eu tenho informações associadas com o que você me diz, a gente vai trabalhando com outras técnicas. Então, eu uso o EFT, eu uso o Ho'oponopono, eu uso uma técnica chinesa de toque, onde a pessoa consegue fazer o equilíbrio de todos os meridianos, não é o EFT, é outra técnica. Enfim, a gente vai agregando, tem o coaching, né? E o que acontece? Na medida em que você passa a ter mais informação e conhecimento, você consegue fazer uma mudança. Eu já falei bastante, para quem nunca ouviu, das distorções de pensamento. Muitas vezes a gente distorce aquilo que a gente está vendo, porque o nosso pensamento, ele faz a gente chama de pensamento automático. Ele faz um link com tudo aquilo que a gente já viveu, já percebeu, já viu. Então, por exemplo, sempre que a gente olha uma pessoa franzindo a testa, você acha que essa pessoa está brava, está irritada, alguma coisa está acontecendo. É uma maneira da gente se comunicar. Então, se a gente parar para analisar, a nossa comunicação não verbal é 90%, verbal é 10%. Então, quando a gente bate o olho em alguém, você percebe como é que a pessoa está. A partir daí, o que o nosso cérebro faz? Ele faz uma generalização. Então, sempre que eu vejo uma pessoa com a cara fechada, eu acho que essa pessoa está brava. Ponto. Eu olho uma pessoa franzindo a testa, a minha leitura é, ela está brava. Aí vem um componente que tem a ver comigo. Se eu tenho insegurança em relação ao meu chefe, e eu olho o meu chefe assim, pronto, meu chefe está bravo comigo. Porque a insegurança é minha. Eu posso só, se eu não tenho a insegurança, eu vou olhar e falar, eu acho que ele tá meio bravo hoje. Mas, como é que eu vou ter certeza disso? Só perguntando para ele. O problema é que a gente não faz a pergunta, né? Chefe, você está bravo? A gente não pergunta assim. Quando eu olho o meu chefe desse jeito, a minha reação já é uma reação de defesa. Eu parto sempre de um pressuposto que ele está bravo. Ou que ele está chateado, enfim, dependendo da leitura que eu fiz e da maneira como eu interpreto. A maneira como eu interpreto é pessoal, é minha, é exclusivamente minha. Então, se eu sou uma pessoa insegura, eu vou colocar mais tensão nesse ambiente. Se eu sou uma pessoa segura, eu vou agir de uma outra forma. Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu já vou achar que tem algum problema, que ele vai me dar uma bronca. E se esse chefe me chama, ferrou, né? Que é aí que eu acho que a casa caiu mesmo. É fração de segundos, no momento em que eu olho a fisionomia do outro, que entra esse pensamento, meu chefe está bravo comigo, naturalmente o meu corpo já reage. Eu já entro no estado de aceleração cardíaca, já fico mais ansiosa, tem pessoas que transpiram as mãos, tem pessoas que sentem o coração acelerar, a respiração fica uma respiração mais torácica, mais em cima, né? Mais curta, mais rápida. E aí os pensamentos começam a acelerar mais ainda. Que será que meu chefe vai falar? Será que eu fiz? Será? E, bom, eu não preciso falar muito. Isso já é um nível de estresse alto, né? Quando o meu chefe me chama para conversar e eu vivendo e sentindo tudo isso e pensando isso, quando eu sento na frente dele, meu nível de tensão é absurdo. E nessa hora, o que acontece? O meu chefe acaba falando, né, sei lá, você fez o relatório X que eu preciso entregar para a reunião, tal, que não tem nada a ver com toda aquela tensão que eu vivi e que eu senti só porque eu fiz uma leitura e eu tive um pensamento automático. Quando isso acontece, gente, é tão rápido, é tão natural da gente fazer isso que a gente não se dá conta. Aí você passou um estresse, 10, 15 minutos, alto, para ter uma informação de que era só um relatório que meu chefe queria, que ele nem estava bravo comigo. Por quê? Porque tem a ver comigo. Se você tem essa percepção, se você tem esse conhecimento e você sabe como você pensa, neste momento, no momento em que você olha e aí naturalmente teu cérebro vai fazer o quê? Ele tá bravo comigo. Não, peraí. E aí você vai questionar. Mas por quê? Eu fiz alguma coisa? Não, eu tô devendo algum relatório? Não. Será que é comigo? Pode ser uma dor de cabeça, pode ser qualquer outra coisa. Nesse momento em que você questiona, você sai daquele padrão que é automático, né? Que você já fica ansioso, fica acelerado e corre lá para tentar resolver e normalmente muito acelerado. Tentar resolver um problema que não existe, na maioria das vezes. Então, o que acontece? Quando a gente entra nesse padrão,
a gente passa a funcionar de uma determinada forma que é fora do nosso eixo, é fora do nosso equilíbrio. Eu estou falando de um tipo de distorção, mas existem várias, né? Existem distorções daquela que tudo, né? Eu faço sempre uma projeção negativa do futuro, tudo é ruim, tudo é difícil, para mim é mais complicado. Ou seja, tem sempre um sofrimento intrínseco em tudo que a gente faz. Por quê? Porque tem uma distorção da maneira como a gente pensa. Essas distorções são importantes a gente trabalhar, porque isso ajuda, de uma maneira geral, a você entender por que você sofre tanto. Então, quando você entra num processo como esse, num processo terapêutico, você sofria, sei lá, uma semana pensando que tudo ia dar errado. Depois você passa a tomar consciência, você sofre 2 dias, aí você fala, opa... Até a hora que você sofrer 2 horas e depois não sofrer mais. Por quê? Porque você vai se apropriando e modificando da sua maneira de ser. A sua maneira de perceber, a sua maneira de interagir com aquilo que te gera atenção. Isso é autoconhecimento, né? Isso é se apropriar da sua capacidade de decisão plena, né? Porque muitas vezes, numa situação como essa, você decide coisas ou por medo, ou por insegurança, ou porque está nervoso, irritado, enfim. Então, o objetivo, autoconhecimento. O objetivo é trazer para vocês mais consciência, melhorar as emoções. As emoções, elas, a gente pode dizer que hoje 90% das doenças que a gente desenvolve é muito mais originadas por desequilíbrios emocionais. E problema, como eu repito sempre, todo mundo tem e todo mundo vai ter sempre, né? Na escola da vida é a única escola que a gente não tira férias. Você está sempre aprendendo, você está sempre vivendo alguma coisa nova. Detalhe, né? Ora você vive situações difíceis, muito difíceis, ora você vive situações menos difíceis, ora você está melhor financeiramente, pior na família, pior no relacionamento afetivo. Ou seja, né, a nossa vida está sempre andando em ondas, né? Hora está tudo bem, hora está tudo mal, mas enfim, é assim que funciona. Quando a gente está trabalhando, está vivendo, né, de uma determinada forma, e a gente lida com tudo isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais equilibrada, com mais bom senso, se colocando mais no lugar do outro, tendo uma postura mais realista, né? Menos fantasiosa, menos idealizada. Quanto mais idealizada a situação, maior o meu sofrimento. Quanto mais próximo da realidade, menos eu sofro, porque menos eu crio fantasias sobre aquilo. As minhas exigências fazem também com que eu sofra muito. Por exemplo, uma exigência de que as pessoas têm que ser educadas. Tem pessoas que se irritam profundamente quando alguém é grosso, é mal educado, ou fala num tom mais alterado. E aí, essa irritação é nossa, a exigência é nossa. Para o outro, isso pode ser natural, pode ser normal, pode ser hábito falar rápido, falar aquelas, né, tipo amor de caverna, que já fala, tudo bom? Você fala, nossa senhora, essa pessoa me ama ou me odeia, né? E para a pessoa ama, né? A gente é que não acha isso. Então, a partir da maneira como eu espero que os outros ajam comigo, se eu tenho uma expectativa, eu não sofro tanto. Se eu tenho um desejo, eu já sofro mais. Mas se eu tenho uma exigência, eu sofro muito mais. E por quê? Porque eu exijo que as pessoas me tratam bem. Eu exijo que as pessoas sejam educadas comigo. E quando elas não são, a gente sai da casinha e discute, e é grosso, e é mal educado, enfim, né? É muito comum a gente ver situações como essas em pessoas que vão, às vezes, num bar e o balconista trata mal e a pessoa reage agressivamente. É uma pessoa exigente. Bom, pessoal, meus telefones, 50 49 0547, 50 49 0547, 50 49 0547, terapia vibracional sp.com.br, site, esse é o site, Face vibracional.sp, YouTube Lucia Arantes. Um grande abraço a todos, até semana que vem.